Foi. Gravando já, né? Opa, já avancei. Tá. Então, o texto de hoje da semana vai ser o FAP for Interpersonal Process Groups. Eu acho que é esse mesmo nome do capítulo, né? Do livro de FAP de 2010, em inglês. Como o nome diz, é um livro que ele traz mais ou menos uma ideia de como trabalhar a FAP em grupos. E eu peguei um pouco de início eu trouxe um pouco que eles... uma leve introdução, assim, que eles colocam, né? Que existe uma grande variedade de intervenções em grupos, né? Tanto de treino de habilidade, de coping, de mudança de pensamento, no caso de modificação cognitiva, né? Se pegar, tem uma infinidade, assim. E eu acho bem interessante... Qualquer modelo de terapia vai ter uma versão em grupo. Eu achei legal porque eles usam muito a questão de grupo psicodinâmico, né? Como exemplo aqui. Mas se for pegar, por exemplo, tem grupo de habilidades sociais, grupo da LGBT e tudo mais, né? Eu fiquei pensando quanto isso não se assemelha a uma ideia de grupo de FAP, mas olhando melhor, assim, acredito que não. Porque a ideia desses grupos é realmente treinar habilidades, né? É desenvolver um repertório ali, né? E enquanto no grupo de FAP, o que me parece que é mais a função, estabelecer a intimidade, Sim. reforçar, literalmente ter a contingência de reforçamento dos comportamentos, né? Sim. Aí eles trazem que realmente não tem muitos trabalhos de grupo focados nos processos interpessoais, né? Que eu acho que entraria nessa parte agora das funções, né? Outros processos. Essa coisa de processo não me confunde um pouco, mas... Sim. Processo de aprendizagem. É. Querendo ou não. Aí eles dizem que a FAP fornece uma estrutura, uma forma de trabalhar com esses processos a partir da teoria da análise de comportamento. Bom, Eu não sei se tu vai falar depois, mas eu gostei muito de um exemplo que eles deram. e talvez tenha sido um exemplo que eu tenha trazido, assim. Eu trouxe Tá. alguns exemplos de como... Eu não trouxe tanto transcrito que nem tá no texto, mas a gente pode pegar o texto também, não tem problema. Eu consigo botar o texto na tela. Oi, Fê! É, Chegou no comecinho, não te preocupa. Eba! Eu tô comendo enquanto isso. Aí, a ideia principal, uma das ideias principais do texto que eu achei muito legal, é de que a terapia de grupo, assim como for pensar o espaço terapêutico individual, né, ele é um microcosmos do mundo do cliente fora do contexto da terapia. E que isso já vem da tradição psicodinâmica. E eu achei muito legal que ele cita muito o livro do Yalom, né? Para ser sincero, esse livro do Yalom eu nunca cheguei muito a ler ele, assim, eu sempre vi ele nos lugares que eu tava, assim, tipo, faculdade, no Viva Voz tinha o livro dele também, mas eu nunca parei para ler, assim, mas eu gostei dessa... Aí ele traz exatamente um trecho de como que o Yalom define o que é um grupo, assim, né, o trabalho em grupo, né, que é um grupo interativo livre, com poucas restrições estruturais, né, que ele vai se transformar num microcosmo social para os participantes, com tempo suficiente eles vão começar a interagir com as pessoas, entre eles, e vão começar a passar, a ideia é passar esse microcosmo do grupo terapêutico para os microcosmos ou microcosmos dos outros contextos da vida do cliente, no caso, né? E com qualquer terapia comportamental, a ideia é generalizar. Exato. Generalizar. E daí ele fala também que da mesma forma que ele apresenta, as pessoas apresentam comportamentos problemas na vida pessoal, interpessoal, vão apresentar isso na terapia também, na terapia de grupo também, né?
Aí, ele traz a ideia dos processos, né? Ele faz uma diferenciação, só que... Ele traz uma diferenciação, só que eu não me lembro bem, mas eu acho que eu botei algumas coisas aqui porque no texto não tinha, se não me engano. Não lembro se era nesse ou no outro slide, mas eu acho que era... Que ele não traz muito bem o... Não sei se era o conceito CCR1 direitinho, não lembro, mas eu lembro que eu botei umas coisas que não tinha muito nos slides aí. Nos slides não, no texto. Mas ele traz que a FAP, ela se difere do modelo psicodinâmico porque é a questão do ambiente, que é uma das causas do comportamento, e também essa ênfase contextual de que o comportamento ele pode ser prejudicial, patológico, em um contexto, e pode ser saudável, pode ser, digamos, mais eficaz em outro contexto, né? O mesmo comportamento. Isso também não só em contextos de local, com pessoas, mas também temporais também, né? Eu gosto sempre de usar aquele exemplo de uma criança de 8 anos que chora porque não ganhou um doce, né? Quando ela tem 12, 13, se ela fizer isso, os pais vão rir da cara dela, né? Tipo, olha a tua idade, guri. Para de chorar. Se eu tiver 38 também. 38 também. É, Espera-se, pelo menos, né? Espera-se que isso não funcione mais, né? Mas sempre tem, né? Sempre tem, né? Aí a FAP propõe uma classificação dos comportamentos que são os mais importantes no contexto terapêutico, que são os que a gente já está cansado de ver, que é os CCRs, né? Os CRBs, são os comportamentos clinicamente relevantes. No caso, o CCR1, ele se refere aos comportamentos relacionados aos problemas da vida do cliente. No caso, os CCRs são os comportamentos que o cliente tem na vida dele e que ele apresenta na sessão, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu não botei no slide, mas é legal diferenciar, porque os comportamentos de problema do cliente fora do contexto terapêutico são chamados de O1, se eu não me engano. Eu nunca lembro o que é o O, é outside, talvez? all outside. Outside, então. Enquanto isso, o CCR2 e o O2 são os comportamentos de melhora, né? CCR, no caso, são os dentro do contexto terapêutico. E o CCR3 são os comportamentos de descrição de contingências que o cliente consegue fazer com o tempo, né? Quando ele se dá conta, nossa, tipo, quando eu faço tal coisa, eu sinto que eu tô afastando tal pessoa. Uhum. Daí dá aquele insight assim, uau. Só deixa eu levantar a janelinha aqui. E aí, a partir disso, da mesma forma que na terapia individual, o foco do trabalho na terapia de grupo da FAP vai ser trabalhar em cima das 5 regras, que é identificar os CCR1s, né, os comportamentos problema do cliente, evocar o CCR2, criar os contextos possíveis para que ocorram os comportamentos de melhora na sessão, na terapia em grupo, e reforçar o CCR2, observar se foi reforçado realmente, e generalizar para contextos lá fora. Nesse capítulo, ele traz uma ideia... Eu acabei colocando a regra 5 como isso, mas acho que no capítulo ele traz uma coisa um pouco diferente da ideia. Deixa eu voltar no texto aqui, um segundo. Ele traz uma ideia um pouco diferente, se eu não me engano. Peraí, só um segundo. Essa janelinha não ajuda. Aí, pronto. A janelinha não tá colaborando. É que ele traz uma ideia um pouco diferente do que é a regra 5 nesse aqui. Deixa eu ver. Acaba sendo a ideia de generalizar, só que ele traz... Aqui, ó. Dar interpretações das variáveis que afetam o comportamento do cliente. Né? Ele dá uma ideia... Eu acho que nesse texto ele traz muita ideia de que a regra 5 seria, no caso, tu ajudar o cliente a desenvolver CCR3, né? As explicações das contingências do comportamento.
com o objetivo de que ele consiga realmente levar isso para fora, né, do contexto terapêutico. Só que daí eu fico pensando, né, porque numa terapia, até pensando na DBT, que tem um pouco esse objetivo, né, de tu trabalhar em cima da desenvolvimento de habilidades na terapia e fazer isso lá fora. Eu acho que só descrever os contextos, eu acho que ainda é meio difícil, assim, tipo, de ter esse efeito desejado de generalizar alguns comportamentos. Por exemplo, a DBT usa manejo de contingência, exposição. Nesse sentido, eu achei meio limitado, assim, trazer a generalização só como a explicação o desenvolvimento de CCR3 nesse sentido. Eu não sei o que vocês acham. É que eu fico pensando também na dinâmica do grupo em si, né? Que é se eu também não sei se vai ter uma descrição no texto sobre como é conduzido, se é um terapeuta, dois, porque tem, enfim, vai vendo aquela rede de relações acontecendo, né? Da dinâmica em si. E eu acho que aí, nesse sentido, adotar talvez uma generalização um pouco mais ampla também, né, relacionada a ambientes e a como isso afeta também, né, um determinado grupo, imaginando que o grupo talvez tenha um perfil ou alguma coisa em comum, então vão ter temas que talvez sejam recorrentes e aí nesse sentido vai ser mais interessante, né? Algumas coisas até pensando em termos de informação, talvez, ou enfim, nesse sentido, eu acho que seja interessante. Mas é que sem ver um processo na prática em si, talvez fique diferente, né? A gente imaginar, assim, como encaixam essas regras numa dinâmica específica. É que até eles trazem, assim, essa ideia de que... Aqui daí, esse é um problema que eu acho interessante, porque eles trazem o contexto ideal, digamos assim, como é que a FAP funcionaria. Só que daí, no caso, que algumas relações dentro do grupo vão ser semelhantes com relações lá fora, só que, tipo, isso pode ser que não aconteça, né? Pode ser que não seja tão assim. Sim, pode ser que o grupo seja mais seguro, por exemplo, do que, né? E da pessoa... E a ideia da terapia em grupo, o papel do terapeuta é causar isso, que o grupo seja um lugar seguro. Só que como é que tu vai generalizar isso para um ambiente em que a pessoa tem um monte de recriminações, de punições, de xingamentos, de violências? É isso que eu fiquei pensando também nessa parte da regra 5. Que eu acho que talvez seja um ponto interessante que eles poderiam ter elaborado melhor, assim, ao longo do tempo. Se bem que seja de 2010, né, então... Mas, continuando, então. E daí, no caso, a FAP, formato em grupo, então, eles trazem mais ou menos os objetivos de cada um dos passos, das regras, né? Como é que seria trabalhado cada uma das regras. A regra 1, então, seria identificar os comportamentos e problema dos membros, né? E eu achei interessante que eles colocam que uma das partes principais do processo de criar grupo é o pré-grupo, a etapa pré-grupo, que é identificar a característica dos membros que vão participar no grupo, né? Também o objetivo de cada membro com o grupo. Também eles colocam algumas perguntas que podem ajudar a identificar os CCR1s dos membros do grupo, assim, como uma entrevista inicial, né? Isso eu achei uma coisa muito legal e muito interessante. Eu acho que até na terapia individual isso seria bem interessante de pensar, assim, né? Para o processo de relação terapêutica. Eu achei muito legal algumas perguntas. Tipo, o que acontece no grupo que te impede de se sentir conectado aos outros? Né? Como é que os comportamentos servem para te proteger, uma atenção, seguro? Como é que você poderia observar os comportamentos ocorrendo dentro do grupo? Ou essa aqui também é muito boa. O que você realmente gostaria de obter ao participar do grupo? Aqui eu fiz uma leve edição, né? Porque não... Coloquei uma versão mais BR, né? Se você ficasse chateado ou pistola
com algum membro do grupo, o que você faria? Eu acho que esse negócio do pré-grupo é fundamental, assim. Ali no grupos que eu faço da violência doméstica, o pessoal faz meio nas coxas, assim. Espero que eles não estejam assistindo isso aqui. Nem assistam no futuro. Mas, às vezes, entra, tipo, gente que não tem perfil para fazer grupo, né? E isso acaba atrapalhando a dinâmica, porque tá tentando desenvolver esse CR2 nas pessoas, né? E a pessoa fica o tempo todo sendo SD para CCR1, depois eles vão... As pessoas vão fechando mini grupinhos dentro do grupo. É bem que o livro fala. Reforçar, Exato. Bem que o livro fala que tem que cortar, assim, que tem que punir. Não necessariamente punir, mas tem que bloquear, que eles chamam. Sim. É muito interessante, muito importante. Pode falar, Vê. Não, eu disse estabelecer limites apropriados. Estabelecer limites apropriados. Sim. Ok. E isso é uma coisa que eu achei bem interessante que ele traz também, que o livro traz, que é... Se, no caso, a história que é relevante do CCR1, os problemas, os objetivos de vida, o que seriam os comportamentos problemas, comportamentos de melhora do cliente, né? Se todos os membros do grupo têm uma noção disso, isso facilita que os outros membros ajudem e isso se torne um objetivo de todos, né? A melhora de grupo. Eu não sei se tu lembra, Gato, do workshop do Cantor ano passado. Teve um dos exercícios que eu achei muito sensacional, que era pra gente identificar nossa CR1 e o que a gente poderia fazer naquele momento, naquele dia ali, para buscar um CR2. Tava também, né, Fê? Naquele... Sim, eu escrevia no crachá qual era o CCR. E daí tu tinha que escrever o que seria, pensar com outra pessoa, o que seria um CCR2 e praticar aquilo. Tipo, andar pela sala e praticar. Isso. CCR2. Eu achei bem praticar, ou era em dupla também, não lembro. Eu sei que eu fiz com o Jonatas aquele lá. E sério, foi muito legal, assim, a ideia. E é mais ou menos, acho que é essa ideia, assim, porque tu conversa com outra pessoa sobre o que seria teu CCR1, o que seria o CCR2, né? Aí tu acaba os dois conhecendo um do outro e já sabe um pouco mais, assim, né? Como ajudar o outro. E a dinâmica do grupo é interessante, assim, até pelas nossas experiências, né, de workshops, é que às vezes a gente se surpreende também com a outra pessoa, né? Então, processo de empatia também, que a gente fica mais, obviamente, conectado com a própria dor, enfim, mas aí quando olha para outra pessoa e vê algo que tu não espera, tem esse efeito também, né, de empatia e de conexão também, né? E ajudar mutuamente, então isso é bem interessante, que é esse efeito de não sou uma pessoa que está sozinha no mundo vivendo essas coisas, né? As pessoas também passam temas e aí as pessoas começam a se ver mais, né? Isso é interessante também. Sim, eu acho que isso entra a parte de compartilhar, dos outros membros também saberem a história relevante do CCR1, os porquê do CCR2, a história de vida da pessoa, né, como um todo. Sim. Sim. Eu acho que, eu não sei se é a ideia do grupo da FAP, né, mas a dinâmica do que o Cantor passou, ele era validar os CCR1 e CCR2, né? Nível 5 de validação, tipo, tá, normal, eu também faço. Bem interessante. Sim, ou então do contexto, tipo... se eu tivesse outra situação também faria isso, entendo, compreensível, tipo... E eu fiquei pensando, né, ninguém sabe validar na vida real. Exato. O ambiente de grupo seja um ambiente para treinar isso também. Né? Exato, exatamente por isso que eu acho complicado, porque a questão da generalização, né, porque se a pessoa se acostuma ali com a ideia da validação, tudo bonitinho, que nem o Gibson falava quando ele perguntou pra mim como é que era o curso, se era todo mundo se amando, etc e tal.
E é uma questão complicada isso, desenvolver um ambiente tão bonitinho assim, depois pra pessoa ir pro mundo real e ver que só toma pau, assim, né? Pá, pá. Mas eu acho que o processo de validação, ele tem essa generalização no sentido de daí dá uma misturada, assim, mas eu tendo a pensar na ideia de valores também, né? Porque tem uma questão dela ter coragem para obter os reforçadores que ela precisa, né? Uhum. Talvez ela não vai ter um ambiente validante, ou enfim, mas se ela está conectada com a necessidade que ela tem de se orientar para aquilo que ela necessita, enfim, talvez de alguma forma ela desenvolva outras estratégias para desenvolver esses reforçadores que vão ser validantes, né, para ela, enfim. E aí tem a descrição das contingências, né, do que seriam esses reforçadores, ou justamente para ver, não, realmente nesse ambiente tu não vai ter validação. Tipo, não. Uhum. E aí tu descreve, bom, daí não é um problema meu, aí não fica aquela coisa individualizada, né? Eu sou o problema. Não, realmente, esse ambiente não te favorece. Então, qual ambiente favorece? Ah, tal pessoa, tal grupo, tal situação. Ou até reconhecer, descrever o que a outra pessoa faz que demonstra essa abertura para validar também. Né? Acho que é mais nesse sentido. E não, tipo, colorir tudo de forma que a pessoa se engane no fim, né? Sim, sim. E isso eu acho que é um cuidado que tem que ter nos grupos mesmo. Eu acho que essa ideia é bem interessante que tu trouxe. Me vem muito a questão do trabalho interpessoal, né? Através do interpessoal, assim. Porque eu acho que muitas vezes também é questão de regras. Eu não sei porque me vê aquele negócio do coach das crenças limitantes agora. De que a pessoa realmente tem um monte de regra ali que impede ela realmente de, tipo, de ver que muitas coisas são do contexto e não é ela que destruiu, que tá sendo a pessoa errada, o monstro, Sim. E eu fiquei pensando em termos de desenvolvimento de habilidades, né? Por mais que seja um ambiente de ursinhos carinhosos, assim, a pessoa, além de poder emitir os comportamentos que ela precisa emitir, né? Que em qualquer outro ambiente ela não emitiria, e pode ser útil em algum ambiente, inclusive nos ambientes de invalidação, né? Desenvolvendo, sei lá, o comportamento de dizer não. No início é todo desajeitado, né? A pessoa não sabe dizer não da forma certa porque ela é punida diariamente por isso. Uhum. E aí, tu vai aprendendo dentro do grupo a dizer não de uma forma mais habilidosa, vai ter feedback, vai tendo validação, valendo, né? Só prática, né? E aí, quando tu estiver lá fora, tu vai conseguir dizer não de uma forma mais hábil e vai conseguir validar de uma forma mais hábil, que também eu acho que é uma habilidade. Não, eu acho bem interessante a ideia, mas na minha opinião, eu acho que tinha que ter também um trabalho mais também de. Eu acho que, se eu não me engano, aqui pra frente tem uma parte mais assim. Acho que segue. Hã? Acho que segue. E aí, É, daqui a pouco a gente tá falando sobre coisas que tu vai falar depois. que vai vir pra frente, é. É porque isso que tu falou me veio também, isso que tu ia falar, na verdade, me vem aquela ideia, tem uma ideia no texto que trazem isso, de que, da questão de trazer coisas difíceis de falar e também de, quando precisar resolver algum problema no grupo, realmente falar diretamente com a pessoa. Eu acho que esses são os pontos mais difíceis e centrais, assim, de trabalhar em grupo, né, porque tu vê as pessoas discutindo, brigando no grupo e trabalhando isso de uma forma hábil, acho que esse seria para mim seria o contexto mais interessante, sabe? Bom, mas continuando então, pra gente não ficar meia hora na discussão de uma lâmina, que nem aquele último. Então a regra 2 é evocar os comportamentos de melhora, né, no grupo, e pensando que
o grupo pode ser microcosmos de todo o contexto lá fora do cliente, né? Ele oferece diversas oportunidades para o cliente, tanto aparecer os CCR1s dele, quanto os CCR2, né? E a discordância entre os membros e o líder do grupo, objetivos do grupo, etc., objetivos, regras, se os membros muitas vezes acabarem discordando, né, disso, é uma coisa que pode atrapalhar o processo do grupo, né? E daí acho que uma coisa muito interessante é ter, principalmente no momento inicial, é ter uma comunicação mais aberta sobre a lógica de como o grupo vai funcionar e também quais os objetivos, né? E ele traz aqui, eu até salvei aqui, deixa eu ver se eu consigo, eu botei num Word os pontos importantes, assim. Eu resumi aqui, mas lá tem esse aqui tem completo, deixa eu ver se abre aqui. Acho que não vai abrir. A tua tela ainda tá no... Aqui, ó, abri. Eu cliquei com... Ele tá abrindo aqui, assim que abrir aqui eu mostro, mas... os pontos principais que ele traz, assim, né, nesse rapport seria de que a terapia em grupo vai ser conduzida em um espaço de carinho, respeito e comprometimento, né? Para que é um ambiente que todos se respeitem, que todos se comprometam a participar do grupo e também que seja feita essa troca de afetos, né? Trazer o ponto do foco de trabalho da FAP, que é a eficácia interpessoal e o desenvolvimento de intimidade. Eu achei isso bem legal, que ele traz uma coisa muito, tipo, aqueles convites de filme da sessão da tarde, assim, né? Tipo, você agora entrará numa jornada de crescimento e aprendizado através das interações, cuidado e validação das experiências e sentimentos. Veja hoje na sessão da tarde, essa hora, André. E traz toda uma forma bonitinha de chamar, assim, né? E traz que será praticado de formas diferentes de se relacionar, experimentando ser mais vulnerável, consciente e presente. Traz bem as ideias da FAP, assim, né? Também traz no rapport, no caso, o rapport para o cliente que vai entrar no grupo, de que o foco vai ser em 5 classes de habilidade. Isso é uma coisa interessante, nova para mim, não tinha visto essa ideia, né, ainda. Que é identificar e expressar necessidades. Me lembrou muito CNV. Sim. Dar e receber feedback, né, sobre o impacto pessoal, sobre o outro. Lidar com os conflitos, revelar sentimentos de proximidade para os outros, né? Divulgando a experiência emocional e expressar essa experiência emocional também. E daí traz que as relações dentro do grupo servem como microcosmos, né? De como são as relações lá fora. Isso que é aquela ideia que fica repetindo a todo momento, né? Que é FAP, né? E o consentimento do termo e do compromisso com o grupo. Isso é uma coisa que eu acho muito legal e muito importante, assim, né? Eu acho que quando eu tava na Cruz Vermelha, a gente fazia grupos lá, só que eram grupos bem abertos, assim, né? Tipo, quem quisesse participar, chegava lá e participava. Por um lado era legal, mas por outro lado, tu não tinha nenhum setting, assim, muito bem definido, né? Não sabia quem é que ia vir, quem é que não ia vir, se uma pessoa nova ia chegar. Esse negócio das regras claras de comparecimento no grupo é um negócio que é muito importante, né? Porque terapia é muito mais aversiva tu faltar do que num grupo. Né? O grupo vai acontecer se tu não for. Exato. E aí acontece daqueles grupos que começam com 10, 12 pessoas e terminam com 2. Já aconteceu de fazer grupo que as pessoas pararam de ir. E aí, assim, ali no grupo da violência doméstica, aqui em Porto Alegre, os homens eles são obrigados a ir depois que eles têm medida protetiva. Né? Mas mesmo assim, faltam. Deixam de ir. E aí, aqui a gente fala que, tipo, vocês têm direito a uma falta, escolham um dia. E essa é a regra. Se vocês faltarem mais de um dia, não precisam mais ir. Daí, no caso, já vai ser falado com o juiz, encaminhado, que a pessoa não compareceu no grupo. Sim. Aí, assim, eu fiquei pensando na questão da DBT, acho que
As regras são 2 ou 3 faltas seguidas, né? 2 ou 3 faltas seguidas, tu está desligado do grupo, não vem mais. Se quiser começar a ver de novo, vai ter que fazer a entrevista inicial de novo. Bem aversivo, assim, mas é um negócio que tem que ter regras bem claras. Mas é o que funciona, né? Porque... É o que funciona, porque não é um aversivo tipo de causar digamos, um mal, de ser uma coisa punitiva, emocional para a pessoa, mas é uma regra clara que, tipo, se não seguir, é a pessoa que vai estar sendo aversiva no grupo daí, né? Que é um acordo de compromisso com todos também, né? Tem isso também. Sim. Depende do rapport que tu faz também, né? Claro. Exato. Chega e fala assim, faltar, não pode mais vir. Primeira coisa que tu diz do grupo. Aí não. Mas isso que a Fê falou, tipo, do pessoal ter um acordo entre as pessoas do grupo, que vai ser flexibilizar a regra. Não, mas aí entra uma coisa muito interessante, que eu acho que é uma coisa que o Adriano falava que era sensacional, assim, né? Tu começa com uma regra bem rígida para depois tu ir, ao longo do tempo, tu ir flexibilizando. Porque, que nem ele falava em terapia, assim, que era um problema, né? Tu começava com uma coisa mais flexível, se tu colocasse uma coisa rígida depois, já era. Não consegue, porque é muito aversivo, a pessoa não vai querer seguir. Agora, se tu coloca uma rigidez de início, flexibiliza, quando flexibiliza, é praticamente um reforço positivo para a pessoa, né? Tipo, Faz sentido. E eu acho que isso é fundamental, assim, para coordenar grupo, porque tu estabelece as contingências e depois não dá problema, né? Deixa eu ver se aqui abriu agora deixa eu ver se eu consigo botar pra cá. Não sei se vale a pena mostrar É que é todo um textão, assim, tudo é uma carta praticamente, né? De como, mas é basicamente aqueles pontos ali que estavam escritos, assim. Tá aparecendo o teu PowerPoint ainda. Isso, não, eu não botei no Word. Acho que não vale a pena porque é uma cartinha ali. Acho que ler tudo ia tomar muito tempo. A gente pode fazer um jogral, começa eu, depois Pierre, depois Lucas, depois a Fê. Cada um lê um capítulo, né? Não, isso a gente já tá fazendo, né? Mas... Não, um capítulo não, um parágrafo. A palavra. Voltas aversivos da terceira série lá, de fulaninho lê tal parte do texto. Isso que me lembrou do que tu tava falando, né? Quando tu falou isso de até o tom que tu usou me lembrou muito a questão da escola, né? Que é muito controle aversivo. Sim. Geralmente é mais flexível no início e depois vai piorando à medida que as crianças vão se comportando mal, né? E aí entra a questão, porque começa como uma ameaça bem agressiva e depois, na hora que a pessoa tenta ver se vai ter ou não punição, não tem. É flexível. Daí, tipo... Legal. A maioria das vezes é assim, é muito bizarro isso. Tô me lembrando do tempo em que eu fiz estágio para licenciatura, né? Dentro de prof, né? Porque eu era super flexível o tempo todo, assim, então foi... Eu tenho dificuldade com isso também, de ser mais rígido. Bom, então, na regra 2, então, no trabalho em grupo na FAP, a ideia é criar o grupo para focar nas relações dentro do grupo e não nos problemas da vida da fora, né? Da vida do cliente lá fora. E à medida que o grupo vai desenvolvendo intimidade, confiança, pode-se avançar a questões como algumas perguntas assim que sugere fazer, né? O que foi decepcionante no grupo hoje? Ou eu imagino se uma pergunta que o terapeuta, o líder do grupo pode fazer também, né? Tipo, imagino se a gente poderia agora compartilhar. Faltou compartilhar ali. Vamos compartilhar alguns pensamentos que estamos tendo ao longo dos encontros, mas que estamos um pouco relutantes em dividir com o grupo. E é uma coisa interessante, porque principalmente pensando em grupo, em aula, assim, a gente fica com muita ideia, tipo, meu Deus, que saco isso aqui, ou tipo, isso aqui tá errado, isso aqui não deveria ser assim.
Só que não se fala, nunca se fala isso nos grupos, né? E normalmente quando alguém fala, as pessoas têm medo, assim, de falar, porque normalmente a pessoa que tá ali como líder e coisa não é uma pessoa muito aberta, principalmente em contexto educativo, né? Então, tipo, na hora que a pessoa fala, pode ser uma punição terrível. A pessoa pode ter uma punição terrível na hora, né? Não só da pessoa ali de líder, o terapeuta, mas, tipo, dos próprios membros, né? Eu fico pensando, tipo, se no colégio as coisas são assim, né? Tu não tem espaço para flexibilizar as coisas, então tu não vai falar. E a gente generaliza para outros ambientes de grupo, né? Tenho tido outras experiências de grupo, a principal experiência de grupo na infância, adolescência e escola. A escola não é inflexível, ela não vai te deixar expressar teus sentimentos ali dentro. Exato. Mas é uma coisa interessante, porque recentemente teve uma paciente que trouxe uma questão, assim, de ter falado, de ter feito uma crítica, assim, pra professora em aula, né? E daí, foi muito agressivo pra ela, porque os outros alunos, tipo, eles reclamavam pelas costas, assim, e, tipo, quando ela falou, todo mundo não falou nada, ficou quieto, ou falou que nada a ver, que não era tão assim, né? E daí a Direto. professora também já não. Só que eu entendi uma coisa legal. Depois ela falou que a professora começou, tipo, pro semestre seguinte, falando que realmente ia tentar mudar e tudo mais. Então, tipo, na hora foi agressivo pra caramba, mas teve um efeito, né? Sim, A longo prazo, mas. sim. E é isso que eu acho interessante, assim, da importância de terem esse papel no grupo, né? E aí por isso que eu acho que é importante a validação. Uhum. Tu vai fazer essas coisas que tu não sabe fazer, tu faz meio desengonçado. Pô, no ambiente real pode ter um reforço a longo prazo, mas provavelmente vai ser punido, né? A curto prazo. Né? Exato. Para tu conseguir desenvolver esse repertório, é importante que tu vá tendo reforcinhos em outros ambientes. Né? Uhum. Bom. E aí, regra 3, que é reforçar o CCR2, né? Os comportamentos de reforço do líder, do terapeuta do grupo, eles devem ser contingentes, genuínos e flexíveis, tentando perceber o efeito desse reforçamento nos membros, né? Ele deve fomentar o bom relacionamento entre os membros do grupo para que esses reforços de CCR2 possam ocorrer naturalmente, né? Aí tem alguns exemplos que eu achei muito legal que o livro traz, assim, algumas frases de exemplo que o terapeuta, o líder, pode usar, que é: eu gosto quando você pausa e deixa o resto do grupo. Esse aqui ele não traduziu, ok. E deixa o resto do grupo acompanhar, catch up, né? É que eu usei a tradução do Word mesmo, assim, pra fazer os trechos, daí esse trecho ele não traduziu. E daí, tipo, é bom ser capaz de responder o que você está falando, né? Essa coisa, tipo, daquela pessoa que fala, e não dá espaço pros outros, tipo, poderem conversar sobre aquele conteúdo que ela tá trazendo, né? Sim, acontece muito ali no. Eu vou ficar dando o exemplo do grupo dos homens porque é o mais saliente para mim. Sim, sim. E uma pessoa que é muito prolixa, a pessoa começa a falar do assunto que está sendo falado no grupo, mas começa a engatar outros assuntos. Falando da avó que foi comprar pão na padaria e eles estavam falando de intimidade no grupo. Né? Eu acho legal isso aí, né? Obrigado por parar agora que eu te fiz parar. Bom, vamos parar por aqui. Obrigado por parar. Né? Obrigado por parar. Como é que você força isso daí, tipo? Como é que você evoca o CCR2 nesse sentido, tipo, sem ser punitivo pra pessoa, né? Pois é, eu fiquei pensando, né? Acho que tem duas formas. Tu fazer um prompt, que é isso aí, tipo, regra do tipo, sei lá, um sininho para quando tu achar que é Que tá saindo de... do assunto, ou pedir depois uma CCR3 de outras pessoas. Né? Só quando o fulano começou a falar de outros assuntos, como você se sentiu?
Para a pessoa ter mais saliente que aquilo ali é aversivo para os outros, né? Sim. E é uma coisa interessante, porque até a gente está pensando nesse contexto de como fazer isso também em outro grupo, assim, que a gente tem lá do grupo de pesquisa, né? De, tipo, como deixar o grupo mais focado na tarefa, nas pautas da reunião e não sair para outros assuntos, assim. Na real, qualquer grupo tem esses problemas, né? Exato, exato. A sala de aula, o Journal Club. O Journal Club, principalmente. Quando a gente começa a engatar um assunto atrás do outro, daqui a pouco nem tá falando. Mas aqui acaba sendo produtivo muitas vezes, né? Então, sim. é a generalização para os outros contextos. De certa forma, isso aqui é um treino para... Outro exemplo também que ele traz eu sinto que agora estamos começando a conhecer o real, quem você é realmente, né? Aquele por trás das palavras. Você tem um monte de profundidade. Sua autorrevelação levou o grupo muito mais fundo e trouxe muitas respostas positivas e carinhosas de outros membros. E isso no caso seria, acho que, naquele processo de... Pois eu acho interessante porque me veio direto o ACL, né? O modelo ACL, pensando nessas frases, assim, a questão de ter o awareness, de perceber que as outras pessoas estão ali também para participar do que tu tá trazendo, ter a coragem de se mostrar no grupo e também ter a coragem e o amor também de receber o carinho dos outros, né? De reforçar o CCR2 dos outros. CCR2 de carinho, ou também às vezes porque pode ser um CCR1 também da pessoa ter dificuldade de receber afeto também, né? De tipo negar, não sei também como seriam as topografias disso, mas... Bom, bem, a ideia é que o terapeuta ele deve ajudar os membros a identificar os CCR1s quando eles ocorrem, entender a função desse CCR1, se aproximar de CCR2 e ter esse CCR2 reforçado naturalmente no grupo, né? Uma tarefa bem tranquila para o terapeuta desenvolver no grupo, imagina, bem... Nossa. Boa. Não precisa de 5 anos de estudo para fazer isso. Uma outra faculdade de FAP, assim, só para criar esse awareness. Tu tá louco. Nossa. Como é que, tipo, eu fiquei pensando, a ideia do sininho, eu acho que a ideia da DBT de estruturar a questão do sininho também é muito boa nesse sentido, de ter um co-coordenador do grupo, né? Porque daí a pessoa vai lá e bate o sininho, e daí aponta o que aconteceu. Eu não sei se... Eu não lembro se eles falaram sobre isso, mas sobre o formato do grupo, que o Café comentou mais cedo. Eu acho que tem, mais pro final deve ter essa parte, depois das regras. Tá. Se eu não me engano, acho que tem alguma, ou não. Quando Se ele não lê tiver, a outras gente coisas... fala. A gente pode discutir também sobre essa parte também. Bom, a regra 4, então, seria observar os efeitos de reforçamento, né, do CCR2. Isso é uma coisa que eu acho, para mim, esse trecho foi um dos melhores, assim, que é verificar se o comportamento foi realmente reforçado, né, pelo terapeuta ou por algum outro membro do grupo. E isso é a coisa mais legal que eu achei. O importante é que o terapeuta esteja consciente dos T1s e T2, porque ele possa agir ou estimular o grupo a agir para bloquear o CCR1 dos membros, né. Eu achei muito legal, porque, tipo... Só que nesses exemplos que ele traz aqui, ele usa muito a ideia de usar o grupo como uma fonte de bloqueio, de punição do CCR1, né? Tipo, o que vocês estão percebendo sobre o que o X está falando, né? Sobre o que o fulano está falando? Ou como é que você está sentado aqui e ouvir o X falando da roupa dele, ou roupa dela? Quem é que se perdeu alguns parágrafos atrás? Por que ninguém nesse grupo está fazendo mais perguntas sobre a vida do X, né? Tipo, algumas perguntinhas meio que parecem uma coisa sutil, assim, mas que dá uma interrompida, assim, no processo de fala da outra pessoa para que os outros possam participar e também possam bloquear aquele CCR1 de ficar, tipo, falando da vida pessoal, assim, horrores, né? Sim. Pois é.
Agora, eu não sei se tu trouxe o exemplo do livro, mas da pessoa que veio, que tinha, tipo, veio de uma casa com muitos irmãos, né? Que, tipo, Esse, no caso, o exemplo do livro, esse aí, né? Que, tipo, a pessoa tem muita dificuldade de deixar os outros falar, porque, tipo, tá, no ambiente natural dele, na história relevante, ela foi punida muitas vezes por não deixar os outros falar, então. Ou ao contrário, punida por deixar os outros falar, né? Então ela estava sempre atropelando os outros. Sim. E aí é muito difícil para a pessoa identificar. E para o terapeuta conseguir identificar isso também nele. Né? Tem terapeuta que falam mais que os pacientes. Cara, é bizarro. Eu já participei de uns grupos que era bem assim, tipo, a pessoa falava, tipo, não, para. Sim. Aí fica uma pessoa do grupo que o CCR2 é falar, né? Se expor. E no final tu acaba, tipo, tentando adivinhar tudo da pessoa. E a pessoa não desenvolve CCR2, né? E fica CCR, fica quieto. E isso é legal, porque por isso que eu achei muito legal, todo mundo do grupo tem acordo o que é CCR1, o que é CCR2, e na minha opinião seria super importante também ter os T1 e T2 para todo o grupo, né, do que o terapeuta deve ou não deve fazer, como líder do grupo, assim, coordenando o grupo, porque se terapeuta, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muita dificuldade de cortar as pessoas, né, então, para grupo é muito difícil, assim, seria um T2 que eu tenho que trabalhar muito, assim, para desenvolver, porque quando for trabalhar em grupo, porque, tipo, fulano, o outro quer falar, tipo, fica quieto, sei lá, cala a boca. Aí não seria uma topografia ideal, né? Mas, tipo, eu não tô conseguindo ouvir o fulano ali, ó. Não sei, tipo, teria que desenvolver uma topografia assim melhor. Mas... E eu fico pensando, né, o terapeuta de grupo, ele precisa passar por um treinamento de terapeuta de grupo. E no individual, eu acho muito mais fácil de interromper a pessoa. Às vezes só tu começa a falar e a pessoa vai te ouvir. Uhum. Ou tu só levanta a mãozinha assim, eu preciso te fazer uma pergunta. Mas quando tem 6 pessoas falando ao mesmo tempo, é muito mais difícil. Sim. Tem que ter muitas... Ou ter um prompt que é o sininho, né? Fala, Lucas. Eu tenho esse problema também de interromper, até mesmo no individual, assim, tipo, na terapia, sabe? A minha segunda cliente que eu tive, assim, segunda ou terceira cliente, era uma pessoa que falava muito, muito, assim, não dava nem espaço de eu ter qualquer intervenção, assim, então, eu passei um sufoco, assim, mas eu estava pensando agora que, na verdade, me parece que o tipo de habilidade que tem que ser aprendida é muito parecido, para te conseguir interromper as pessoas, é o mesmo tipo de habilidade que os clientes do grupo enfim, que os participantes do grupo têm que trabalhar também, né? Que é eu consegui criar essa autenticidade, assim, conseguia emitir comportamentos que em outros ambientes eles são punidos, né? Então, eu imagino que na minha história e na do Pierre, provavelmente isso sempre foi punido, assim, né? Tu ter esse tipo, como é que tu vai interromper os outros, né? Tipo, isso não é legal, isso não é interessante. Então, me parece ser o mesmo tipo de habilidade que está tentando fomentar nos clientes, né? Que é de tu conseguir ser espontâneo, enfim, te vulnerabilizar ali naquele momento. Na verdade, é meio que o terapeuta está fazendo no grupo também, né? Não, e é muito interessante porque, se parar pra pensar, o grupo acaba não sendo. Por isso que eu acho interessante colocar também esse T1 T2 no grupo, porque não acaba sendo, tipo, só os CCRs, os clientes que estão sendo trabalhados ali, os próprios terapeutas estão sendo trabalhados ali, junto. Exatamente. É assim, depois que acho que vai fazer quase anos agora que eu tô trabalhando com um grupo, e no início era muito difícil, né? Tipo de coisa que trabalhar com um grupo me ajudou a desenvolver, assim. Era um T1 que eu deixava o grupo ir, assim, os caras começavam a falar de futebol, né? Interromper, né? Eu também, a vida toda, fui furido por interromper as pessoas, então. Eu fui aprendendo a desenvolver outras coisas, assim. Se tá muito difícil, a gente faz um sininho, né?
Não, e essa do sininho é muito útil. A gente precisa usar isso também no grupo de pesquisa, mas... É uma ideia, são ideias, né? E é o tipo de coisa que tu tem que começar no início, né? Senão parece, É. olha só, vocês não estão se comportando, então eu vou ter que fazer isso de classe e vou começar a... Não, até para ser menos aversivo, estabelecer no rapport isso também, né, do grupo, né? Tipo, olha, a ideia é tal, a ideia é a gente não sair do assunto, não falar da vida muito pessoal, focar no que tá acontecendo aqui no grupo, e quando perceber que tá acontecendo alguma coisa, eu vou tocar o sininho. Só que, tipo, tá, isso é uma proteção que aumenta a possibilidade do T2 terapeuta. Só que quando as pessoas não respeitam isso no grupo, fazem CCR1 de não respeitar, aí o terapeuta fica calado depois disso, é um T1. Aí é muito difícil trabalhar isso. Tá? E aí tu vai acabar reforçando o CCR1 da pessoa. Exato, você faz CCR1. Uma coisa que às vezes, daí na clínica mesmo, né, que é individual, e eu faço assim, é de dizer, olha, eu vou conduzir agora um pouco mais e, claro, a gente tem um limite de tempo, mas as coisas que são importantes, elas tendem a ter espaço e retornar de novo. Então, a gente vai ter tempo de discutir isso também, mas aí agora eu preciso te guiar um pouco mais, conduzir. Acho que é uma forma também de dizer que tu tá guiando a pessoa também naquele processo, né? Mais autêntico. Quando, justamente naquele momento em que a questão começa a derivar para outra e aí tu retoma, porque às vezes é um processo de esquiva também, né? E aí tu retoma aquilo que tu quer, que geralmente tá mais voltado à emoção, sentimento, enfim. A gente teve um problema contrário no movimento behavior, numa reunião que teve até na casa do Giovanni. E aí a gente adotou, na verdade, todo mundo ficava falando ao mesmo tempo e a gente adotou a almofada, não sei se tu lembra, Giovanni. Não era garrafinha de PR? Pode ser. Agora eu não me lembro qual era o objeto específico, mas a pessoa só podia falar se ela tivesse com um objeto. Isso, objeto fala. Aquela garrafinha com glitter rosa, assim. Ah, é verdade. Acho que tem ela aqui, eu acho. Funcionou por alguns minutos, né? Depois. Minutos, Sim. E esse é um negócio importante também, né? Tipo, se tu vai estabelecer estímulos mais arbitrários, tipo o objeto da palavra, todo mundo tem que respeitar o objeto da palavra. Isso tem que respeitar o objeto da palavra. Senão, tipo, qual é o sentido, né? Tipo, claro, eventualmente tu pode ir tirando o objeto da palavra quando tu vê que as pessoas aderiram bem, conseguem escutar uns aos outros. Mas isso ao longo do tempo, né? Não é tipo no início, no primeiro encontro, tu vai passar o objeto da palavra e tipo, meio assim, tá, vamos tirar isso aí que não precisa mais. E tá, qual o motivo? Isso é muito legal, porque lembrando de fazendo grupo com crianças, assim, também, usava muito essa coisa do objeto da palavra. E, tipo, no início, eles até funcionam, assim, né? Na verdade, funciona mais do que a vez no grupo do Behavior, assim, né? Mas ok. Mas depois perde muito, assim, é muito fácil se perder. É muito difícil tu achar os pontos específicos ali do momento que tá se perdendo para bloquear essa CR1. É muito difícil, muito difícil. É um treino, né? Eu acho que nem tu falou, né, Gato, de ter mais experiência com o grupo, de ter trabalhado mais tempo com isso, de praticar mais isso ao longo do tempo, acho que ajuda, né? Bom, aí a regra 5, para continuar, ajudar a generalizar as melhoras, né? Entender o contexto histórico funcional do CCR1 dos membros do grupo, né? Acho que não só o terapeuta entender, mas também todo o grupo entender isso. Pode ajudar o grupo a gerenciar eles de formas não punitivas, né? Por exemplo, aí entra aquela questão da validação também. Eu acho que treinar habilidades de validação no grupo é uma coisa interessante, porque é muito mais difícil de punir uma pessoa por um comportamento, sabendo que a história de vida dela, a história do comportamento, por que a pessoa faz aquilo, tipo, é muito mais difícil isso acontecer daí, né? E também os próprios clientes, quando eles entendem a função dos comportamentos, né? Eles têm mais chance de, tipo, entender quando os contextos que isso acontecem e também ajudar a remediar isso no futuro, né? E daí, no caso, os terapeutas podem ajudar o cliente a chegar, terapeuta, líder do grupo, pode ajudar a chegar pode ajudar os membros a chegarem no CCR3, né? Aí um exemplo que eles trazem é, talvez falar sobre coisas não importantes, né?
É uma maneira de evitar falar sobre as coisas que importam. Quando você não diz às pessoas como você realmente se sente sobre o que está acontecendo, você não tem que se tornar vulnerável. Então você se arrisca a descobrir se as pessoas realmente se preocupam com o que você tem a dizer, o que você acha. E acho que essa fala é interessante, porque ele está ajudando a fazer ele está descrevendo, né? Tentando descrever uma contingência para ver se o cliente, o membro do grupo, se identifica, né? Que é a ideia de fugir de falar de coisas, por exemplo, falar de coisas que não têm um conteúdo afetivo, de vulnerabilidade, incentivando o cliente, tipo, para ver se as pessoas aceitam aquilo, porque daí se as pessoas aceitarem aquilo, talvez seja mais fácil aceitar o conteúdo de vulnerabilidade, né? Não sei se era essa mais ou menos essa lógica. E eu acho que é uma possibilidade de intervenção daquilo que a gente estava falando antes, né? De quando a pessoa vai falando, tu poder descrever o que está acontecendo pode ser uma forma da pessoa parar e dizer, olha, tá vendo que a gente está já mudando de assunto e aquela pergunta inicial que a gente fez era tal coisa. Quando a gente fala de outros assuntos é super agradável, mas a proposta é justamente a gente ficar num território um pouco de desconforto e tal e voltar àquela questão, né? Uma forma de dizer que realmente a gente vai perdendo contato daí com aquilo que pode trazer uma certa ansiedade, enfim. Descrever isso, né? Pode ser uma forma da pessoa ir pausando também. Não, e é muito legal, porque aí tem vários recursos para usar, né? Tipo, para interromper, para trazer isso, bater o sininho, respirar 2 vezes, daí olhar para o momento, falar tudo isso. Tudo depende do quanto tu vai treinar isso nos pacientes também, né? Não é tipo, no meio da... Então começou a falar um assunto, tu começa a bater o sininho, assim. Parou, chega dessa ladainha, chega! A gente vai falar de sentimento. Cadê a emoção desse negócio? Não quero saber se tu comprou pão na esquina, não quero saber. Quero saber o que tu tá sentindo quando tu comprou pão na esquina. Enfim. De repente, assim, dentro do grupo, uma estratégia reverente dessas pode funcionar. Sim. Enfim, se for na brincadeira, né? É interessante, né? Porque... e dependendo, isso pode ser um on da pessoa, né? A pessoa, quando ela começa a falar, muitas pessoas começam a gritar com ela, sabe? Tipo, pô, cara, para de falar nisso, sabe? E aí pode ser lidare com isso, né? Um CSR2, ela responder de uma forma melhor também, né? Sem responder às críticas das outras pessoas. Do tipo, olha, tu foi muito grosso comigo agora, eu não aceito esse tipo de comportamento, se tu fizesse de novo, eu vou sair daqui. Poderia ser um CR2 da pessoa, né? Se tu falar, tipo, antes disso tudo acontecer, tu falar, vamos fazer um exercício. Aí tem o contexto. Só que se fica um exercício, daí, tipo, parece que já ativa aquela chavezinha, opa, não é de verdade, tipo. Pois é, né? Eu fico pensando, será que isso é prejudicial? A pessoa, ela vai emitir os comportamentos de qualquer forma, vai cultivar essas coisas, né? É que eu não sei, acho que depende do contexto, não sei se... Tudo depende do contexto. Essa é uma frase muito boa, né? Depende do contexto. Mas depende do contexto. Mas depende do contexto. Sim. Bom, daí, assim que o cliente identifica as semelhanças das contingências fora, dentro do grupo, pode vivenciar os melhores do grupo e, aos poucos, começar a entender como é que pode levar isso para a vida, né? E também racionalizar a da razão e comportamento, promove entendimento, identificação e controle sobre o mesmo, né? É um aspecto essencial no processo de mudança, porque move as pessoas de uma posição passiva para uma posição ativa. Eu acho isso muito legal, porque na terapia cognitiva eles falam muito sobre isso.
principalmente a teoria social cognitiva do Bandura, né? Aquela coisa de autoeficácia. Se tu tem um entendimento do comportamento que tu precisa fazer, identifica algumas variáveis de controle, e, tipo, tu se sente autoconfiante para fazer aquilo, é muito mais provável que a pessoa faça comportamento, né? E acho que esse último slide, que daí tem a parte das sugestões e precauções do grupo, né? Acho que aqui ele traz a questão mais do setting. Que daí sugestões eles trazem, tipo, de realmente fazer coleta de dados nos grupos, né? Tanto para a questão de avaliação do andamento do grupo, mas agora eu trago do meu contexto que eu acho interessante também, da pesquisa, muito interessante. Então, avaliar a empatia, depressão, fobia social, estresse dos membros do grupo e comparar, né? E também informar sobre no caso, precauções seria informar sobre os potenciais riscos do grupo, né? Que não tem essa garantia, por mais que isso seja, por mais que as pessoas vão lá, assinem um termo, falem que vão concordar em se comportar no grupo, não dá para garantir que as pessoas vão realmente ter um comportamento adequado no grupo e que de fato vai ter confidencialidade, né? Quer dizer, o terapeuta tem que garantir por parte dele, mas parte dos membros não tem muito, né? Pois é. E daí também oferecer esse espaço para que as pessoas possam procurar o terapeuta para conversar individualmente quando tiver alguma coisa pesada, alguma coisa ruim no grupo, né? Que seja difícil ainda para a pessoa falar diretamente no grupo. Pois é. Eu acho que ter esse contrato bem claro no início é importante, né? Tipo, ali na violência doméstica a gente passa uma folhinha com as regras, né? De pontualidade, essas coisas assim. Mas é um risco que se assume, né? Daqui a pouco, que nem pode acontecer num grupo misto, né? Homens e mulheres, o cara pode começar a sair com uma mulher do grupo, né? Vice-versa. E pode acontecer em grupos, né, que não sejam mistos também, né? E se assume, e talvez, acho que conversar sobre isso é importante, né? Não dizer, tipo, não pode ter Exato. no grupo. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque quando está estabelecida essa contingência de não pode, aí é mais fácil mentir, né? Eles vão esconder. E aí não tem diálogo, né? Diálogo pode ser um CCR2. É um grupo interpessoal, né? Sim. Nesse caso, diálogo sempre vai ser CR2. O objetivo do grupo é ser interpessoal. A não ser que a pessoa seja muito prolixa, né? CCR2. Como sempre, depende do contexto. Exatamente. Aí esse CCR2 dela vai se calar a boca, assim, tipo... Perceber o sinal, o estímulo, a pista contextual de algum membro do grupo ou líder fazendo assim, ó. O cara começa a sentar assim. Alguém dormindo no grupo, assim, tipo... Extremo do extremo. Então, de conclusão, né, preparação da estrutura do grupo, pré-grupo, início do grupo é muito importante, desenvolve o consentimento informado, screening, organização de grupo, de como o grupo irá funcionar e quais os objetivos desse grupo, né. E o papel do terapeuta é permitir que o grupo se desenvolva de forma a melhorar e aumentar as experiências privadas e reações dos membros do grupo, oferecer explicações sobre as relações funcionais dos comportamentos, ensinar o grupo como um todo a observar e também como reforçar os comportamentos, né? Não coloquei reforçar, mas observar os CCRs e reforçar eles, né? Deixa eu ver, acho que esse era o último slide. Eu acho que nisso eu volto para essa lâmina aqui que tem a questão das perguntas antes, né? Isso de reforçar
Tem umas perguntas que eu acho muito legais aqui, que é como os membros ou líder do grupo poderiam saber quando algo que é pedido, algo que é proposto, pedido, é demais para você? Ou tem outra que também é... O que você gostaria que as outras pessoas do grupo fizessem para ajudar a trabalhar suas demandas? Eu acho que isso entra muito a ideia de como obter um CCR2, né? E eu acho que nessa proposta de que, tipo, o grupo vai se ajudar, né? Acho que é importante todo mundo estar ciente disso, que, tipo, não é o terapeuta que vai sair dando... Só precisa ali... Não é ele que vai reforçar, mas... Durante as atividades do grupo, você não precisa reforçar o comportamento um do outro. Eu acho que isso é uma parte muito importante que faz falta, assim, que as pessoas não têm repertório de validação, né? Ninguém sabe reforçar. Não sabe punir, mas ninguém sabe reforçar. E no grupo cria oportunidades para a pessoa validar, né? Claro, tem que estabelecer uma regra para que isso aconteça, né? Tipo, eles ali vão ver se eles validam alguma hora. E eu achei interessante essa pergunta também de como os membros ou líder do grupo poderiam saber quando algo que é pedido é demais para você, porque pode ter algo assim do tipo o grupo ser tão validante que a pessoa talvez se abra demais, por exemplo. Pode acontecer isso também. E aí, dependendo claro, aí depende do perfil, da história daquela pessoa, pode ser que ela se colocar num papel muito vulnerável, pode depois ela ter um comportamento de se fechar, por exemplo, no grupo, achar que se expôs demais ou passou um próprio limite. É interessante também, não sei se... Até o próprio comportamento de se expor demais pode ser um CCR1 também, né? Tipo, exatamente. chega no grupo e começa a falar de toda a vida, tipo... E por mais que seja uma das propostas do grupo, ela acaba fazendo aquela coisa de não abrir espaço para os outros também, né? Tipo, sim. Despejar, assim, a intimidade dela. Sim, e eu fiquei pensando também, né? Tipo, para algumas pessoas, ser vulnerável é muito aversivo, né? Não importa o quanto validante tu vai ser, ali no ambiente do grupo a pessoa vai se sentir validada, mas ela vai sair do grupo se sentindo um lixo por ter se exposto tanto. Possivelmente não vai voltar. Sentir muita vergonha voltar pro grupo. Mas isso meio que acontece, eu acho, porque, enfim, aquele comportamento está pareado com a punição, né? Então, o papel do grupo também é fazer o condicionamento. O contra-condicionamento, a extinção, né, do pareamento. Então pode ser que nas primeiras vezes seja muito desconfortável para a pessoa compartilhar algumas coisas, mas com o tempo vai melhorando um pouco. E a importância também de retornar para o grupo, né, daquelas regras de ter uma continuidade no grupo, né, porque isso é que vai acabar estabelecendo, né, de que, ok, a pessoa vai retornar para o grupo e vai ter uma nova exposição e vai ser validada e aí vai produzindo uma mudança já, né? Isso. Aí a frequência é importante também, né? Sim. E o terapeuta tá atento a essa pessoa é importante também, né? Tipo, eu vi que o cara se expôs no último grupo, ele não veio mais. Fazer uma sessão individual para conversar sobre isso, ver se ele quer continuar com o grupo. Explicar a proposta, né? Que nem o Lucas falou, tipo, tá, a proposta é essa, tu vai te expor e isso vai ser importante para ti. Né? E também, só que é importante também, eu acho que uma coisa fundamental também é a resposta contingente, né, da exposição, porque no momento que a pessoa fala alguma coisa, por exemplo, a forma como o grupo reage, acho que nem só o terapeuta, porque, tipo, é esperado que o terapeuta faça um papel ali de apoiar, de dar esse carinho, esse suporte, né? Só que pensa um grupo de 8, 10 pessoas na sala, uma pessoa ali falando, se expondo, e a resposta dos outros na hora é uma coisa que vai influenciar muito. Então, acho que o terapeuta também tem que ter um gatilho de puxar isso, assim, né?
De não ficar preocupado com o que os outros vão dizer, né? E de trazer, assim, tipo... As outras pessoas, elas estão mais próximas de ser o que ela vai encontrar fora da terapia do que o terapeuta. O terapeuta, ele tem outro papel, né? Exato. E daí tu não tem como controlar, que as pessoas vão dizer, tipo, tipo, pode reforçar, muito legal você ter contado isso, né? O que vocês acham do que o fulano compartilhou agora? O que vocês sentiram? Qual a opinião de vocês sobre isso? Aí tu pode ver tanto coisas, tipo, nossa, que lindo, muita coragem de falar isso. Que é o que a gente ouve nas aulas, né? Quando alguém faz uma exposição para todo mundo, né? Mas até uma coisa do tipo, acho que nada a ver esse sentimento aí que ele teve. Acho que essa situação, achei muito fraquinha, nada a ver, assim, acho que... Sim, começa a dar zoado, assim. sugestões, tipo... Sabe que minha avó, quando aconteceu isso com ela tomou banho de sal grosso. Acho que você tá fazendo tudo errado. Isso é coisa fútil, não tem que se preocupar com isso. Tem coisa muito pior acontecendo com as pessoas e tu tá se preocupando com coisa nada a ver aí, ó. Mas isso que o Giovanni falou é bem interessante, me fez pensar. É algo que tem até acontecido comigo, assim, nas minhas relações pessoais, né? Não sei se vocês se identificam com isso. Como a gente, enfim, é da psicologia, né? Sempre quando alguém nos traz uma queixa, a gente meio já corre, assim, para ajudar a pessoa a solucionar, né? Tipo, vamos pensar em possibilidades, o que pode fazer e tudo mais. Porque aquilo ali pode soar meio invalidante, às vezes, né? Tipo, eu não quero que tu me dê nenhuma solução, né? Só quero que tu me ouça, sei lá, que tu valide o que eu tô te falando, né? E essa foi uma queixa que veio até mim, assim, cara, eu tô me tornando, tipo, sei lá, sabe, aqueles caras que tu chama na tua casa quando, sei lá, estraga um encanamento, alguma coisa assim. Marido de aluguel. O marido de aluguel, alguma coisa. É isso que eu acho legal. É interessante, né? Até o termo marido de aluguel, porque geralmente o papel do homem na sociedade é mais esse, né? Tipo, ficar dando soluções em vez de escutar as pessoas. Boa, não tinha pensado. É que é um exercício complicado, porque muitas vezes também eu já me peguei nesse sentido, tipo, de servir muito de escuta, às vezes realmente não ter mais paciência, assim, pra ver algumas pessoas e realmente só ficar, tipo, tentando resolver, exatamente por às vezes não querer mais me conectar tanto, assim, com... Porque, desculpa, só eu queria complementar que é que às vezes também tem aquela questão de tu tá fazendo um papel de escuta, de estar se abrindo e não ter esse retorno também, né? Então isso que é foda. Desculpa, Fê, pode ir. E eu acho essa questão, às vezes, que a gente acaba meio abraçando e de ser, claro, tem a questão de ser resolvedor de problemas e da gente se ver numa coisa muito utilitarista também, né? Eu quero ser útil, eu quero ajudar. Eu me pego, assim, sabe, às vezes também pensando, não, mas eu quero fazer alguma coisa, eu quero, né? E às vezes a gente esquece que, bom, às vezes não é uma questão da pessoa não saber fazer algo, ou enfim, e do quanto a gente consegue dar qualidade de presença, né? O fato de estar ali, olhando para a pessoa, escutando a pessoa e simplesmente rindo ou chorando junto ou dizendo, tô aqui. E dizendo, não, eu tô vendo isso, eu tô participando contigo e o que tu escolher, o que tu fizer da tua vida, eu vou estar lá, então pode quebrar a cara, pode fazer a coisa certa ou errada, sabe? E eu acho que isso é o mais validante até, né? Mas deixa a gente também meio angustiado, porque a gente quer ajudar, entendeu? Fazer alguma coisa, tipo, a gente não quer que as pessoas quebrem a cara, mas se a gente tá lá para dizer, não, vai que tu vai quebrar a cara com segurança, porque eu vou estar aqui quando tu cair. Então, acho que isso é uma coisa legal, assim, a gente vai descobrindo nas nossas próprias experiências, assim. Eu acho muito legal quando a gente se permite, como terapeuta, ir vivendo coisas na nossa vida e
e experimentando isso, né, que eu acho que é isso que o Lucas está dizendo, assim, né, de viver as relações de amizade, enfim, e daqui a pouco vai descobrindo como pessoa também nas suas experiências coisas que vão trazendo um aprendizado e a gente leva esse aprendizado também para a clínica, né? Que a gente aprende teoricamente sobre validação e a gente vai se dando conta que é difícil fazer isso. Não é? E que a gente é super invalidante várias vezes. Né? Mas isso que você tá falando agora, Fê, me lembrou muito... Eu tive como não linkar com aquele assunto do self-management, né? Do autogerenciamento. Porque me veio aquela questão porque desde que eu apresentei aquele texto, eu fiquei com aquilo na cabeça, de que... Pensando até na ideia de economia de energia, né? De que às vezes quando a gente faz um comportamento muito repetitivo, ele vira um hábito, né? E que esse hábito ele acaba ficando muito mais controlado por pistas antecedentes, né? Opa, eu passei aqui. Do que porque pelas consequências do comportamento em si. Né? E eu fiquei pensando quanto que às vezes a gente não faz coisas interpessoais assim, exatamente por hábito, né? E com certeza. Me veio muito isso assim. É nossa história de reforçamento, né? É isso que eu digo. Nossa sociedade é invalidante, é mentalista, não sabe lidar com os sentimentos das outras pessoas, então, assim, tipo, se tu vai num grupo e tu aprende a fazer esse tipo de coisa, tu já é uma pessoa melhor. Exato. A gente fica no CCR1, CCR2. E geralmente não saber escutar as outras pessoas é um CCR1. É uma pessoa que seja muito passiva, as pessoas ficam o tempo todo tomando teu tempo, né? Isso pode ser um CCR1, mas como sim. de se escutar. Eu não sei se eu trouxe... isso, eu acabei não focando nisso. Pois é, isso aqui não, eu não passei por isso aqui, né? Eu acho que foi direto. Não. Passou direto pra esse aqui. Isso aqui era uma das partes que eu queria trazer, que eu esqueci. Que passou direto. Acho que passou aí 2 slides seguidos. Os possíveis CCR1s no grupo. Isso aqui é sensacional. Porque tanta intimidade apressada de falar demais, dificuldade de identificar as emoções, acessibilidade para as interações que estão rolando no grupo, evitação de conflito, comportamentos autodepreciativos, ataques ao líder do grupo, problemas não verbais também. Achei muito interessante que o livro traz isso, sim, esse capítulo. E o que eu mais achei legal, que eu até destaquei ali embaixo, é essa questão de que tá atento ao que é dito e o que não é dito. Porque não é só os comportamentos problemáticos que a pessoa externaliza no grupo, mas as omissões dela no grupo é uma coisa muito relevante, né? Aí ele traz exemplos muito legais, assim, que é, tipo, um membro masculino do grupo oferece muita ajuda às mulheres, mas não aos outros homens. Tipo, sei lá, aquela coisa clássica, tipo, todo mundo faz um exercício para dar a mão, assim, pro outro, né, digamos. Aí quando tem um grupo misto, o homem, vai lá, pega com toda a vontade, assim, a mão da outra mulher, mas daí, quando chega para pegar a mão de um outro homem, eu não posso, né. Isso é um baita no CCR1, que poderia ser trabalhado em grupo. Sim. A falta de confronto, questionamentos, alguns tópicos que as pessoas acabam não entrando, né. E é o tipo de coisa que aparece na clínica individual. Sim. Né? Tipo, são CCR1s da pessoa. Mas como é um grupo, aquilo ali tá super saliente. Né? Sim, social, né? Processos tá aparecendo, né? É natural. E aí o negócio tá ao vivo, tem que resolver aquilo ali, entendeu? E é interessante, né? Porque fiquei pensando na ACT, né? No pré-grupo, as pessoas dificilmente vão dizer o CCR delas. Né? Elas provavelmente vão dizer o contrário. Tipo, sei lá, eu preciso de um jeito de não me conectar tanto com as pessoas. A pessoa acha que está se conectando demais com seus parceiros sexuais. Sabe? Cheio de parceiros de uma noite só, então quero aprender a lidar com o
problema de depois querer intimidade com a pessoa. Isso é um CCR2, na verdade. Mas aí que entra a questão. E aí, ao vivo, no grupo, vai aparecer o CCR1 da pessoa. Sim. Mas aí entra a questão que eu acho interessante. Dessas perguntas aqui, ó, por exemplo, poder pensar, tipo, tem um aqui, aqui, ó, o que você realmente gostaria de obter ao participar do grupo, né? Aí tu pode fazer até a lógica da Matrix, assim, para trabalhar com o grupo. Tipo, o que tu quer obter no grupo? Poderia ser a questão dos valores, né? Ou os comportamentos de melhora ali em cima, na parte de cima da Matrix. E daí pode, sei lá, deixa eu ver se não tem um campo. Aqui, ó, esse aqui tá mais vazio, dá pra brincar aqui, pra mostrar. Aqui, anotação. Deixa eu só pegar aqui. A apresentação do PR tem sempre um desenho aqui. Poderia pensar, tipo assim, né? A Matrix aqui poderia ser o objetivo da pessoa com grupos, comportamentos, os objetivos, ou pode ser aqui também, né? Porque, tipo, a pessoa pode tanto falar alguma coisa, tipo, não quero me aproximar tanto das pessoas, quero manter uma distância segura com elas, né? Ou pode ser uma coisa, tipo, eu quero criar mais intimidade, quero ser uma pessoa, criar amizades, assim, né? Quero ter pessoas na minha vida. Sim. E aí tu pode, tipo, passar pra cá. Pra essa coisa aqui, tipo, o que te impede, quais são os comportamentos que te impedem. Aqui tu vai ter o CCR1, né? Eu acho que nisso a Matrix é muito útil, assim, pra trabalhar nessa integração com o FAP daí, né? Eu fiquei pensando que tipo de pessoas, assim, que tipo de demandas eu procuraria um grupo de FAP, será? Assim? E é um negócio que, não, enfim, ele é transdiagnóstico. Mas eu fico pensando na pessoa, assim, como é que parte o interesse da pessoa, assim, porque pressupõe-se que, bom, a pessoa tem o CCR1 associado com intimidade, né? É difícil que a pessoa vá procurar um grupo, difícil não, mas assim, a pessoa vai ser, tipo, intencionalmente procurar um grupo, assim, que às vezes ela nem sabe que aquilo ali é um problema, né? E que relacionado do jeito que ela está se relacionando é um problema. Eu acho que é uma pergunta muito boa, assim. Me veio a questão de como é divulgado esse grupo, como é que essa divulgação é ligada aos objetivos, ou o que vai ser trabalhado no grupo, assim, né? Porque se pensar em intimidade, poderia ser pessoas com depressão, poderia ser pessoas até de transtorno border, talvez, não sei. E eu fiquei pensando, tipo, públicos específicos que precisam trabalhar relacionamentos interpessoais. Professores de universidade, pessoas, sabe? Pessoas, sei lá, homens solteiros. Também. Mulheres solteiras também. Todo mundo tem problema com intimidade. E eu fiquei pensando, é complicado tu realmente divulgar, tipo, vamos fazer um grupo de intimidade, ninguém vai querer fazer. Sim, tipo, divulgar isso, tipo. Tem que ser uma coisa mais geral, tipo, melhore essas relações interpessoais, melhore essas relações, tipo... grupo de afetividade interpessoal. Sabe? Também já é difícil das pessoas aderirem, porque as pessoas acham que estão bem na sua afetividade. E eu fico pensando, esse é um grupo terapêutico para pais. Nossa abordagem é FAP. Pode ser. É que isso é uma coisa legal, porque o objetivo pode ser variado, assim, tu pode pegar esse molde do grupo de FAP e colocar num grupo de DBT, pode colocar num grupo como uma extensão daquele treino de habilidades da DBT, pode trabalhar num grupo de pais também, pode trabalhar num grupo de dependência química também. Isso pode ser uma extensão do grupo, né? Aí tu coloca algumas questões desse grupo de processos interpessoais da FAP, como também um plano de fundo, alguns objetivos a mais, dentro de um grupo maior, assim, que vai trabalhar abstinência, que pode trabalhar manejo de contingência para pais, várias coisas, né? Eu acho que tem no livro 1 da FAP,
E, assim, eu sempre tive essa dúvida, assim, quem é que vai procurar FAP? Uhum. Pega na frente, na cara da pessoa que a pessoa precisa de FAP. É difícil de tu ver isso, né? E aí eu lembro, acho que até no final do livro 1 da FAP, que a FAP, ela não é a primeira terapia que tu vai tentar. Tu vai começar com outras terapias de manejo de contingências, tu vai começar com treino de habilidades sociais, vai começar com ACT, né? E aí, tipo, tá, eu percebi que essa pessoa pode se beneficiar de um modelo mais interpessoal. Tá, então tu passa para FAP. Depende da triagem. Sim. E é uma coisa bizarra, porque esses dias eu peguei um livro de ACT com FAP, né, com FAP não, um livro de ACT para problemas interpessoais, que para variar tem, eu acho que tem prefácio do Reis também, porque todos os livros de ACT têm prefácio do Reis. Uhum. E o livro era de ACT com terapia de esquema. Eles focavam na questão dos copings esquemáticos, assim, tipo, das formas de coping dos esquemas, da ativação dos esquemas. E eu fiquei pensando, cadê a FAP? Cadê a FAP? Uhum. Cadê a FAP? Sim, porque a FAP vai lidar É, com reparentalização. Isso. é mais psicanalítico que a própria terapia de esquema. Nesse sentido, mais psicodinâmico, de puxar mais para esse lado. Da relação terapêutica. Uhum. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando também, sabe? Que também é uma coisa que eu tô quebrando um pouco a cabeça, assim, tipo, pro meu TCC, de como que pode ser pensado um modelo interpessoal, de trabalho interpessoal, não de FAP, não dividindo entre FAP, ACT, RFT, DBT, mas englobando tudo isso, sabe? Uhum. Baseado em processos, assim. É. Uhum. Interessante. Eu acho que, não sei, pensando na relação terapêutica mesmo, né? Não sei se tu pensou em grupo ou individual, mas eu acho que a relação terapêutica é a chave também, né? Porque é a interação interpessoal que está acontecendo ali, né? Na terapia. Uhum. E eu acho que é difícil também falar, por exemplo, de apenas de valores e difusão e não trabalhar alguns processos que vão acontecendo ali na sessão entre os dois, né? Por isso que acaba se falando de FAP junto com ACT. Né? Então tem coisas que tu nota, sei lá, desde tu oferecer um chá para a pessoa, vão acontecendo os horários, enfim, sempre tem coisas que acontecem que são comportamentos que vão falar sobre como a pessoa responde também a coisas, né? E a gente está atento a isso também, a todo momento, né? São coisas da relação. Né? Eu acho que antes de surgir o modelo ACL, de conexão social mesmo, ela era uma terapia baseada em processos. Uhum. Mas era baseada em processos. Tipo, vão acontecendo o processo de aprendizagem ali, CCR1, CCR2. Mas, tá, o foco é a relação terapêutica, mas poderia ser qualquer outra coisa. Né? O processo é o mesmo. Sim. Em termos funcionais, poderia até pensar também a terapia dos esquemas nisso, assim, né? Claro, trazendo para o entendimento menos mentalista, dualista e mais focado nas contingências mesmo, né? Pois é. Eu fiquei pensando, né? A terapia do esquema tem muito de difusão, né? O esquema falando ali e agir contrário. Querendo ou não, é um CSR1 privado com um CSR1 público, tá aqui na nossa frente na Matrix, né? Tipo, se tu fizer uma leitura comportamental, tu pode ler qualquer processo. É por isso que eu tava achando muito útil aquela questão que o Fabio trouxe na aula de não ver ACT, FAP, coisa como
como modelos distintos, separados, e ver como a análise comportamental clínica, que é algo que a TAC faz, né? Exato. Os livros da TAC tá cheio de coisa de ACT, DBT, FAP. Se eu não me engano, esse negócio que eles estão chamando de a quarta onda é mais ou menos isso, né? Acho que sim. Em processos, na real, é uma terapia baseada em processos, então ela é a maior candidata para quarta onda. É a primeira onda, né, mas... Qual, Giovanni? Eu não ouvi. Ataque. Ah, tá. E o pessoal acho que faz isso também lá fora, o Clinic Behavior Analysis, não sei. Na real, tipo, antes de ter FAP e ACT ali nos anos 90, as pessoas faziam uma análise clínica do comportamento, né? E, tipo, era uma turminha pequenininha, né? Porque o pessoal tava mais no ABA, mais no comportamento público, mais nos públicos, porque era o que tava dando mais grana na época, né? Sim. Mas aí, quando os planos de saúde começaram a pagar as terapias nos anos 80, ali o pessoal começou a, aí tem coisa, hein? Tem evidência. Dividindo uma dúvida com vocês, assim, justamente porque eu tive uma formação base, assim, na graduação de ver várias teorias, né, juntas, e eu direcionar meu interesse daí para cognitivo comportamental e depois fazer especialização em contextuais, né. E aí a minha dúvida é justamente na minha formação, e claro, a gente segue estudando, é legal que é legal que a gente vai achando outras formas de continuar estudando, como esse grupo também que a gente está fazendo, mas eu me pergunto assim, tá, quando é que eu vou me transformar na terapeuta comportamental, sabe? O que eu preciso ter para me sentir adequadamente auto-intitulada e apropriadamente aplicando a base teórica na clínica? Não sei o que vocês acham, assim. Minha mente quer ir para 2 lugares ao mesmo tempo. Quer ir embora e... Não, eu fico pensando, tá, isso é um pensamento que todos os terapeutas têm, provavelmente Stephen Hayes tem esse pensamento também, tipo, tá, quando que eu vou ser um terapeuta comportamental de verdade, né? Eu fico usando coisas de outros modelos, tá, mas... E aí, claro que... E outro lugar que minha mente foi, tá, faz a especialização de BAC, né? De TAC. Né? A minha foi para 3 lugares, né? Eu acho que foi acreditação, porque no momento que tu olha as questões de acreditação, tanto a BPMC para ser um terapeuta comportamental, as da ICBS para ser tanto de terapeuta, ser reconhecido como terapeuta contextual, como treinador também contextual, né? Ali eles estabelecem critérios para isso, avaliação. Eu acho que isso é uma forma, assim, pelo menos uma forma mais social e com certeza mais intrapessoal também de dizer, opa, agora eu sou um terapeuta comportamental ou contextual, né? Sim. Tipo, porque outras pessoas me reconhecem oficialmente como isso, assim, então... Mas acho que também supervisão e o terceiro caminho que me vem também é a desesperança, porque acho que a gente nunca vai se sentir dessa forma, que nem o Giovanni falou. Acho que o Reis também se pergunta, será que eu sou um terapeuta comportamental? Por que eu tô falando com o Stephen Hoffman? Eu tô juntando o pessoal da biologia junto. E eu acho que é uma pergunta interessante, porque o que eu mais tenho percebido é que quanto mais a gente lê, mais aprende as coisas, a gente se sente mais distante das coisas. Isso às vezes é uma coisa. A minha mente, ela foi para tipo assim, o que é ser comportamental, né? Dependendo do teu critério, enfim, que nem o Giovanni falou, se o teu critério for trabalhar primariamente com contingências de reforçamento, então vai fazer uma especialização em alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu acho que eu ao longo do tempo passei a ver que, enfim, existem coisas além disso, né? Não que existam processos cognitivos, assim, quesitamente, mas existem coisas clinicamente que são além disso, né? De trabalhar só as contingências de reforçamento.
Então eu não me sinto mais, me sinto um pouco traindo assim o comportamental clássico, assim, mas mais nos sentimentos do que no entendimento teórico. Assim. Eu sei que não é errado o que eu estou fazendo, mas eu às vezes me sinto meio culpado. Mas eu vou ter que, se vocês descobrirem a resposta, né, depois vocês me contam, que eu vou ter que sair agora, que eu tô, o pessoal tá indo lá eu tô aqui na Serra, né, eles estão indo lá agora almoçar, vou ter que ir. Beleza? Comeu uma polenta com galeto? Um vinho. Garrafão. Garrafão de vinho. Fala, mas valeu, vou te agradecer. Não esqueça o Japão, né, Neno? É bem assim que eles falam aqui mesmo. É muito bom. Um abraço, então, Lucas. Aí. Aproveita aí. Até semana que vem pra vocês. Até semana que vem. Tchau. Mas acho que a discussão de hoje seria isso, né, galera? Eu acho que eu só fiquei... Isso que o Lucas falou também me veio outra coisa. Deixa eu lembrar o que era. Eu acho que a Fê ia fechar. Sim, pode fechar, Fê. Tá, eu ia agradecer. Não, porque aí eu compartilhei também uma dúvida, uma angústia e tudo mais. E tá todo mundo buscando isso, perseverando, estudando, enfim, né? Então, é isso. E aí vocês deram ideias também e eu compartilho dessas ideias daí de sim participar dos grupos, de ter uma supervisão, que é uma coisa que às vezes eu fujo bastante. 2. E falta isso para mim. E o pessoal também é um bom investimento. E seguir estudando. E eu acho que a questão também da gente fazendo as descobertas pessoais, assim, nas nossas experiências também, isso é muito bom, assim, né? Da gente ir experimentando o que a gente vê na teoria, assim, né? E produzindo essa coerência na nossa vida e também a gente mesmo ir quebrando a cara, né? Com os nossos erros e ir se tornando mais sensível também àquilo que vai produzindo nas relações, enfim, eu acho que ajuda também a gente ser um terapeuta mais empático e mais hábil também, né? Mas me sentir validado também nessa questão de ficar meio com a interrogação, acho que é constante mesmo. Acho que é um valor também, né? Querer ser um terapeuta melhor, para mim, gente, se eu puder estudar isso o resto da minha vida, eu tô feliz. Verdade. Continuar melhorando. Não tem... O fato da gente estar num domingo de manhã falando sobre análise de comportamento é uma ação comprometida por esse valor. Né? Com certeza. E o valor do terapeuta bom é um negócio que a gente nunca vai chegar, é uma bússola. Né? Mas eu confesso que uma grande parte desse valor, pelo menos para mim, é tanto pelo aprendizado, também de estar experimentando, falando, apresentando textos, mas também o social também, né? Sim. Que para mim, estar com pessoas legais e legais de conversar, de trocar ideias e que são pessoas que eu gosto. Fiquei muito fato agora. Com certeza, né? Vocês estarem aí no grupo facilita horrores. Bom, eu me sinto muito bem fazendo um grupo com vocês também. Não é só questão de estar em contato com os meus valores, mas vocês são pessoas ótimas. Então, eu nunca tive que cobrar vocês dos prazos. Tipo, quem tá a fim de ler, vai ler, entendeu? Aqui porque a gente quer estar aqui. Eu acho que é isso que é valioso também, até nessa questão de pensar em outras pessoas vindo para esse espaço aqui também, né? Pois é, né, para quem quiser participar também. Isso é um convite. Pessoal do YouTube aí, que conseguiu assistir até o final. Essa é nossa página de Face lá. Eu vou parar de gravar pra gente fazer as combinações da semana que vem. Beleza, então.